Boa noite a todos, estamos ao vivo hoje, agora 21h30, né, 21 horas e 30 minutos, e estamos ao vivo com muita satisfação, tá, em apresentar e fazer, promover, né, ministrar essa limpeza energética, mas hoje é um dia especial, tá, gente? Deixa eu me apresentar, tá, para quem não me conhece, eu sou a Rosita, sou terapeuta holística, cigana vidente, tá, e metafísica. Eu promovo um trabalho na internet, tá, e fora dela também, tá certo? Então, o nosso intuito é iniciação à autocura. A iniciação à autocura, ela consiste, ela vai se dar, tá? Ela vai se realizar a partir do seu autoconhecimento, através do conhecimento que se inicia uma cura, tá? A cura, ela é bem-vinda a partir da própria conscientização, tá? A gente até costuma dizer que o mal, ele quando é descoberto, não é verdade? Ele perde o seu efeito, tá? Então, muita gente tem medo do ocultismo, muita gente que não conhece, né? Tem medo de sair daquele limitezinho do qual se sente seguro, não é verdade? Isso é próprio do ser humano, tá? Isso daí, a parte, a gente dizer, né? É um pouco desnecessário agora, nesse momento, nesse dia 27 de abril de 2010, dizer que é projeção, que é por causa disso, que é por causa daquilo, que isso já todo mundo sabe, tá bom? Quem não sabe tem a oportunidade de pesquisar sobre os implantes, né? E sobre todas as distorções que infelizmente as pessoas usam para poder monitorar, para poder manipular outros seres humanos em busca de poder, tá? Eles acham que tendo controle sobre o outro, eles vão manter o deles, não é verdade? Isso é um ato totalmente anticristão, além de ser muito desnecessário, porque não é assim que funcionam as coisas de fato, não é verdade? Bom, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre essa arte fantástica, que é a identificação do oculto, que é a identificação do dentro, né? Para você promover o fora. Tudo na vida, gente, nasce de dentro para fora, tá? A maior prova disso é um engenheiro, né? O engenheiro, ele constrói, não é verdade? Ele promove, e para construir, a base da construção, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, os engenheiros do universo, né? Engenheiro cósmico, né? Puxa vida, engenheiro, assim, é aquele que constrói. Para construir, é necessário primeiro, tá? Antes de mais nada, crer, né? A crença, ela vem da confiança. Então você confia em si, né? O engenheiro mesmo formado é aquele que ele vai saber. O engenheiro bem sucedido não é aquele de nome, não é aquele que se formou apenas e tem um diploma guardado na gaveta. É aquele que atua, né? É aquele que primeiro crê. Para crer, ele confia, né? Então, para ter fé é a própria confiança em ação, né? Então, quando você diz, eu tenho fé em Deus, que é o grande arquiteto, grande engenheiro cósmico, não é verdade? Você diz o que? Eu confio nesse engenheiro, né? Quando você vai contratar o serviço do engenheiro, você confia. Alguns vão confiar porque já viram, não é verdade, né? Já viram do que ele é capaz de fazer, baseado por outros trabalhos, né? Enfim, por outros testemunhos. Mas uns, eles já vêm de um ato de dentro, né? Eles confiam, eles têm fé, porque eles sentem, olha aí, eles sentem que aquele indivíduo é competente o bastante para fazer, para executar tal tarefa do qual ele se prontificou a fazer, né? E, na verdade, agora vamos falar um pouco mais sobre o próprio engenheiro. Então, o próprio engenheiro aí em si, tá? Ele vai confiar antes de mais nada em si. Ele vai ter fé em si mesmo. Então, quando o indivíduo tem fé em si mesmo, automaticamente ele começa a atuar baseando-se nessa fé. Então, ele vai se enraizar, tá? Em tudo que essa fé for proporcionar. Hoje é um dia muito especial, então eu preciso fazer, antes de mais nada, antes da gente ministrar a nossa limpeza energética, ter esse tete-a-tete aqui, tá? Que vai esclarecer muita gente, tá? Vocês vão poder entender melhor, além do nosso trabalho, um intuito maior aí de Deus, do próprio Jesus aí, tá bom? Então, quando o indivíduo, que no caso é você também é capaz de ser um engenheiro da tua própria vida.
Porque, infelizmente, gente, antes de continuar esse assunto, a gente tem que dizer o seguinte: todos nós fomos programados, somos monitorados constantemente. Então isso explica porque que sempre, às vezes, você está ali querendo sair de uma atmosfera, né, negativa, vem sempre alguma coisa, não importa como, nem de que forma, tentar te abater para você não fluir. São os inimigos ocultos, não é verdade? Que usam as pessoas encarnadas ou não. Mas é sempre bom a gente dizer o porquê. Porque você sabendo o porquê, você ignora. Vai ser indiferente se é um ser humano, se é uma situação que vai se prontificar a negativar, tá? A tua ida a algum lugar. Então não interessa a coisa em si, o fato em si, sim o fator. É onde vai se firmar, é onde vai dar lugar realmente a confiança e a fé. Porque se você tem confiança e fé em você mesmo, na tua real capacidade, nada nem ninguém pode o mundo pegar fogo. Você não se queima, meu amigo, minha amiga. Você não vai se queimar. Porque aí são duas coisas aí, tá? Você tem fé em você e você tem fé em algo maior que proporciona o vosso poder. Que o vosso poder, qual é o poder de Moisés? É o de Deus, ele é a extensão de Deus. Qual é o poder de Jesus? É o de Deus, ele é a extensão de Deus. Qual é o seu poder? É de Deus, vem de Deus. Vem da extensão de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, é a extensão de Deus. Mas aí que tá, aonde mora a tua confiança atualmente? Aonde está a tua confiança atualmente? Ah, agora que vai vir, né? Agora que vai vir. Agora que se você vai reconhecer, vai saber reconhecer, tá? Por que você não sai de um determinado ciclo? Ciclo, para quem não sabe o que é derivado de repetições de ações, pensamentos, sentimentos que proporcionam uma limitação, tá? Então existem vários níveis cíclicos. O ciclo, ele é um círculo, tá? Só que esse ciclo, vamos dizer assim, tá? Ele é feito, ele é promovido por alguma força, através de uma crença, não importa como, mas ele é feito, é aceito. O que você está aceitando na tua vida, hein? O que você aceita com facilidade? Às vezes a pessoa fala, eu tenho fé em Deus, mas será que você confia nele? Então você não tem fé. Promover a palavra morta é uma coisa. Usar ela como meio de vida é outra completamente diferente. É onde você consegue perceber aonde realmente você está. Você sabe reconhecer onde você está? Você sabe quem é você? É esse o intuito da Rosita aqui, meus amigos. Fazer você reconhecer quem é você. Descobrindo a verdade em você mesmo. Promovendo a verdade, a própria verdade, vai te libertar. Mas que verdade é essa? Você viver a verdade do outro? Não, é a sua. E para você viver a sua, você tem que ser sincero. Com tudo, com todos e ainda mais com você mesmo. Se você não consegue ser sincero, se você não consegue ser autêntico, você jamais vai manter a tua aura ampliada. Jamais. Porque você já se permite ser abatido. Na primeira abordagem, até mesmo de um amigo. Que às vezes o próprio amigo se comporta como um bandido, ele vem roubar, né? Por quê? Porque ele está sendo monitorado, consciente ou inconscientemente, pelo mal, que veio matar, roubar e destruir. Vocês vão começar a entender muita coisa, muitos termos usados e muito mal empregados por aí, tá? Porque infelizmente as religiões, gente, na teoria, todas, né, na ONU, né, todo mundo fica ali unidinho, né? Vamos fazer reunião unidinho, mas na prática mesmo, os próprios membros distorcem as coisas. Em vez de fazer união, que a união faz a força, o demônio, ele vai fazer o que, gente? Ele vai desunir. Ele sabe que na discórdia ele atua. Quando há união, há concordância, há verdade, né? Porque flui melhor, né? A passagem da energia flui melhor. Agora, quando há separação, ele reina, porque ele pode fazer a cabeça de um e depois fazer a cabeça de outro, justamente para se manter separados. Entende? Então por aí vocês vão começando a entender. Mas o engenheiro, tá? Ele tem fé nele.
Ele confia nele. Se faltar confiança nele, ele confia naquele ali. Não, peraí, Deus. Você jamais vai me dar um sonho se eu não puder cumprir. Deus jamais, meu amigo, minha amiga, vai te dar um sonho se você não puder realizar. Obviamente, o sonho, para ser sonho, senão vira pesadelo, né? Tá? Às vezes o teu sonho pode ser pesadelo pro outro. Então aí não é sonho de Deus. Então que se realizem os sonhos de Deus. Não é verdade? Tá? E os sonhos de Deus, ele se baseia pelos 10 mandamentos aí. Jamais faça ao próximo aquilo que você não quer pra si. Ah, mas eu quero o marido da outra ali. É meu sonho casar com aquele cara. Ah, é meu sonho ter a casa daquela mulher ali. Ah, eu acho aquela casa tão maravilhosa. Sabe? Eu quero aquela casa pra mim. Aí vai lá, pega lá o The Secret pra ficar ali, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Rezando, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Oração, reza. Muita gente reza torcendo contra o outro pra se favorecer de alguma coisa. Isso é um ato anticristão. Porque quem é do mal também ora, tá, meus amigos? Quem é do mal também reza. Mas que tipo de reza você está fazendo? Que tipo de oração você está fazendo? Aquela oração baseada em o outro se arruinar para você ou a tua ordem se favorecer é um ato anticristão. Você está nas trevas, você não está na luz. E muita gente usa o nome de Jesus para arrebatar outras coisas e está errado. Em vez de ser objetivo, acaba sendo maligno. Aí depois reclama quando, né? Ai, está acontecendo isso na minha vida, por que será? Por que será? Será que você está atuando mesmo em Deus? Ou você está seguindo a ordem do capeta aí? Que não dá para servir 2 senhores, sabe, amigos? Não dá. Não tem condição de servir 2 senhores. Só dá para servir um só. Entende? Então, por quê? Porque, né? Ou você foca uma coisa para fazer crescer, ou você foca outra. Não dá 2 coisas. Mas aí você vai dizer, mas Rosita, você já falou que a gente tem que ter a visão ampla, assim como a de Deus. Que Deus tem a visão geral. Ele é onipresente e onipotente justamente porque ele é onisciente. Ele sabe tudo ao mesmo tempo, tudo bem. Só que ele focaliza o um. Ele não focaliza ou uma coisa ou outra. Vocês estão conseguindo perceber? Pela gente estar caído, pela gente estar na dualidade, a gente não consegue ter a visão ampla como a de Deus. E para conseguir ter a visão ampla de Deus, a gente tem que ter confiança nele primórdio. A gente tem que caminhar para ele. O caminho de volta ao Pai realmente é extraordinariamente o certo a ser feito. Certo? Não importa onde você esteja, você vai ser constantemente, sempre, sabe? Existe um vento que vai te levar para Deus, mas existe uma maré, infelizmente, tá? Que vai te puxar contra ele, é onde você tem que saber se colocar na arca da aliança, se teletransportar integralmente através do triângulo perfeito, que é a união do Pai, Filho e Espírito Santo em você mesmo, tá? Através do pensamento equilibrado, sentimento equilibrado e inteligente, tá? E o agir equilibrado e inteligente também. Baseado nesse pensamento com Deus, tá? Quando a gente fala Deus, a gente está falando o pacote todo de Deus. Não o pacotinho que você aceitou do outro, ou de alguma ordem, ou de alguma filosofia, ou de alguma religião. Não interessa aí. O que vai interessar mais do que nunca, meus amigos, é justamente o que você está aceitando para você. Se é limitado ou se é amplo. E se você está indo também baseado em algum ego. Ou por medo, ou por vaidade, ou por ignorância, ou porque não tem outra alternativa, ou porque você está empurrando a coisa, como dizem por aí, com a barriga, tá? Ou por ambição, ganância, tá? Só se vai para Deus pelo amor. Pela dor, ninguém vai propriamente para Deus. Todo mundo é conduzido para ir para Deus, mas ir propriamente para Deus é somente por amor. É onde você tem acesso amplo a todas as coisas de Deus. E para você ter acesso a todas as coisas de Deus, boa noite, meu amigo. Ô, Deus, legal, anjo. Seja bem-vindo, tá? A gente já teve um tete-a-tete rápido através do MSN, tá? Então vamos lá, vamos lá. Conhecer um pouquinho mais desse nosso mundo aí mágico, né? Que a gente chama de mundo mágico, né? Tá? Mundo mágico de Rosita, gente, é o mundo de Deus. É o mundo que Deus veio para promover, tá? Através de símbolos,
números e geometrias, todos, não para ser seguidos, e sim para ser lidos apenas, para a gente ver a atualidade aí, tá? Porque Deus propriamente, ele é uma única coisa só, ele não precisa propriamente de nada, mas às vezes a comunicação necessita sim, tá? Então, o engenheiro, ele tem que propriamente crer. A partir da crença ele realiza, ele pensa, ele projeta, não é verdade? Então quando ele projeta, tá? Ele projeta. Então olha só, gente, tudo que vocês querem realizar na vida de vocês começa antes de mais nada a crença e confiança. A crença vem da fé, a fé é a própria confiança. Então você confia, tá? Você tem fé, a fé segura e a crença impulsiona. A partir daí, você começa a trazer, aí você projeta, eu quero isso, baseado nos 10 mandamentos. Eu quero isso pra mim, certo? Você não tá almejando nada de ninguém, você não tá puxando o tapete de ninguém, não é verdade? Tá? Mas, Rosita, puxa vida, iniciei tal coisa, eu percebi que o meu vizinho diminuiu as vendas dele. Aí, meu amigo, você tem alguma coisa a ver com isso? Não. Você orou para que isso acontecesse? Ah, então, não tem nada a ver. Porque o sol nasceu para todos. Então, alguma coisa o vizinho mesmo tá faltando Deus para ele aí. O máximo que você pode fazer é dar uns toques lá, orar para interceder, alguma coisa assim, tá? Para não ficar, para você não se sentir tão mal assim, tá? Não que dependa alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, o que acontece, gente? Então, olha só. Primeiro, fé. Vamos nos concentrar aqui na nossa base, tá? Então, a gente sabe que a crença é o alicerce, tá? Você se alicerçou ali. Você descansou ali. Assentado com Deus e ligado pelo Espírito, né? É aquele que está assentado. Então, você estando assentado, tá? Automaticamente é porque você está fincado, você está com fé, você está com confiança 100%. Para estar nisso, tem que reconhecer onde é que você está, hein? Você crê mais aonde? É onde depois vocês reclamam, né? Porque vocês pensam assim, puxa vida, olha gente, é importante, na sala onde vocês se encontram agora, ninguém tem nenhuma paralela atividade no mesmo local, tá? Entende? Porque atrapalha a concentração, e hoje é dia 27, hoje é dia dos Senhores do Karma, hoje é um dia de lapidação, hoje é o dia internacional da transmutação, tá? Isso a gente já colocou ali no nosso status aqui do Justin TV, tá bom? No nosso canal. Então é importante porque nós estamos trabalhando a vibração de cada um. É importante ninguém, tá? Deixar ou manter. Então vocês têm meio minuto aí, 30 segundos, para que se tiver alguém aí, alguma criança na sala que não esteja quieta, algum adulto que esteja, às vezes, até estudando outra coisa, os pensamentos, ou fazendo outra coisa, tá? Alguém enfim, tá? Por favor, peça para a pessoa ter educação e ir para outro cômodo da casa, tá? Porque vai atrapalhar sim. Hoje não é um dia qualquer, hoje não é uma simples terça-feira. Hoje é um dia que exige muito respeito a todos nós, porque o que vai fazer a diferença aí realmente, tá? É a disciplina mental nossa, e inclusive do ambiente. Então hoje a gente vai fazer um ato de fé muito forte, tá? Justamente para a gente promover aí a segurança. Agora a gente vai solucionar, de fato, para muitos consulentes que não estão conseguindo ir sozinhos, tá? Muitas pessoas também não consulentes ainda, que não conseguem nem sequer vir a uma consulta nossa. Então hoje a gente vai tirar todas as névoas, todas as barreiras aí, todas as fronteiras, abrir as fronteiras aí, tá? Algumas travas aí de impedimento aí interior, tá certo? Então vamos lá, gente. Então o que acontece? Olha só. Automaticamente, a fé é a base. Como eu já falei, estou repetindo diversas vezes para fixar aí na mente de vocês aí, para deixar gravado aqui como até um certo especial, tá certo? Então, quando a pessoa, ela se baseia nela, ela tá 100% nele ali, ó, tá? Ela tá na Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Ela tá na Arca de Noé, tá? A Bíblia inteira. Se você fazer um resumo dela, você vai chegar no mesmo ponto que eu estou promovendo agora. Você tem que entrar na Arca de Noé, você tem que se salvar. Você não tem que levar em conta o terremoto no outro país, o terremoto do teu lado.
na tua casa, né? As tremedeiras do outro, de um. Você não tem que levar em conta isso. Você tem que levar em conta onde é que você está, por onde você está se baseando. É que nem as pessoas afogadas. Entende? É que nem as pessoas afogadas. Elas, para se afogar, elas têm que no mínimo se desesperar. E tem que ter muita fé, sabe? Calma, tranquilidade. Então, da mesma forma que uma pessoa quer se salvar, tá? Ela tem que, no mínimo, gente, confiar nela. Só que para estar com confiança nela, ela tem que estar confiança em algo maior que ela. Porque a carne, se baseando na carne, não é nada. A carne sem o espírito, sem a alma, não é nada. É um monte de ossos e carne. Ela é muito frágil. Então, quando você se permite a se concentrar, a focar em algo bem maior, tá? Em algo bem maior que você mesmo, algo unificado, algo imune a qualquer mal, a algo que você não precisa temer, a algo que você se sinta confortável, a algo que você, sabe, que não seja derivador, que não te promova dúvidas, e sabe, que as promessas sejam cumpridas enormemente. Quando você realmente se conecta nisso, ninguém te derruba. Aonde você fica no Salmo 91. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu sempre permanecerás erguido. Por quê? Porque simplesmente vocês estão com vamos dizer assim, formados pelo Espírito e não pelas coisas do mundo. Tá certo? Então, gente, eu quero só dizer o seguinte, se concentrem, porque a coisa ruim, o inimigo, aquele que promove o Matrix, para quem viu o filme vai entender, tá? Agora é o momento de sair de Maia, sair do Matrix. Então pode ser que na minha própria janela possa haver pessoas desqualificadas, tá? Que sem ter noção do que estão fazendo, não estão nem ouvindo o que a gente está dizendo, mas atentados pelo mal, elas podem fazer barulho. Então não reparem no barulho de fora. O que importa é o meu ambiente interno aqui está santo. Minha sala onde eu estou promovendo está santo. Quem está assistindo aqui na minha sala está santo. Está concentrado, não está com outros pensamentos, está concentrado no que eu estou dizendo. Então o que importa é isso. Fora é fora. Porque automaticamente a vida é essa, meus amigos. Você está concentrado, fora da arca, né? Vai ter sempre alguém aí tentando te tirar da segurança. Da mesma forma, o próprio Satanás tentou te desviar também Jesus. É a mesma coisa. Aí é que tá, onde é que você está baseado, hein? Você se irrita fácil assim com os outros de fora? Você se irrita fácil assim com os outros, vamos dizer assim, você não se concentra, você no meio de uma prova, um barulhinho sequer que alguém faça do teu lado, você já está desconcentrando, porque você não está orando, você não está numa igreja, você está fazendo uma prova. Pode ser que alguém lá da rua solte uma bomba, não é verdade, né? E aí você já desconcentra todo. E aí? Você tem mais pra você? Onde é que você está se baseando? Em fora ou dentro de você? Aí que tá a prova agora, hein? É onde agora você vai se firmar. Tá? Então, gente, a base, é o solo. O solo tem que estar firme. Então, o reconhecimento do solo, muita gente procura fora para se basear, né? A economia tá legal, então agora eu tô pronta para viajar. Aí, pumba, tá ali com as passagens já marcadas, aí vai lá, assiste a televisão. Porque o dólar subiu, ou porque o dólar caiu, porque o euro aconteceu isso. Pronto, a pessoa já se travou toda. Ela é escrava da circunstância. Ela jamais vai ser guiada por ela mesma. Ou seja, ela não tem domínio próprio, ela não tem fé. Obviamente, tá? Eu não estou dizendo para aquela pessoa, tipo, vai entrar num avião, aí o avião é cancelado agora, o voo é cancelado porque tá chuvoso o tempo. Obviamente que ela não vai, né, chegar e desafiar o tempo, quer saber? Não, eu confio em Deus, nada vai acontecer, eu vou desafiar. Não é isso, gente, que eu estou dizendo. Aí é que tá a relatividade também, hein? Por isso que Deus toca, por isso que nós, como somos carne, nós não podemos pensar por nós temos que perguntar, Deus, antes de mais nada, antes de qualquer circunstância vir abater, assim como Davi fazia, Deus,
eu posso seguir a isso? Deus, o que está acontecendo? Me mostre a verdade. Automaticamente você se liberta. Que Deus sempre vai dar uma saída. Qual é o objetivo aí? É você chegar em tal lugar. Tudo bem, não foi por aquele voo, por que você vai insistir? Vai por outro voo, o que importa é ir. Não é verdade? Tá? Deus sempre vai te dar meios de ter uma saída, porque tudo tem saída. Pela visão de Deus, mas não cisme de querer fazer de acordo com a tua vaidade. Teu temor, teu raciocínio lógico. Porque tudo na vida é lógica, né, gente? Vocês já pararam para perceber como tudo é lógica? E quando a gente... É uma lógica maior, né? Tá? Não uma lógica... A verdadeira lógica, ela não é baseada por estatísticas, não. Evidências, aparências, não. As aparências promovem as impressões. E quando a gente fica no mundo das impressões, que é o próprio mundo da Matrix, você está no mundo de ilusão. Isso é bem proposto no Gnose. É interessante vocês conhecerem um pouco mais sobre Gnose, tá? Não gnóstico, sim gnose, a ciência. Não é bem uma filosofia, sim uma ciência, tá? Radiestesia radiônica é uma ciência. Da mesma forma, tá? Nós vamos nos basear, falar de base. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho maior sobre o engenheiro até ele realizar o que ele quer, tá? Vamos parar um pouquinho pela base do engenheiro. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o restante, tudo bem? Hoje sim, como especial da nossa terça-feira, depois a gente vai promover nossa limpeza energética, tá bom? Tá? Na verdade já está sendo uma limpeza, porque a própria conscientização, ela promove a libertação, ela promove a transmutação. E quando você automaticamente você se conscientiza, algo vai cair por terra, algo vai ser substituído aí, tá certo? Tá? Então é importante no ambiente de vocês, tá? Não terem pessoas fazendo coisas alheias à concentração da gente, agora no momento, que vai atrapalhar sim, tá bom? Então vamos lá, gente? Então o que acontece? Quando vocês, claro, porque vocês não estão assistindo uma simples TV, tá? Vocês estão se concentrando, vocês estão participando de uma vibração. É aí que se qualifica, né, gente? Aí depois as pessoas, eu não fui aceita a tal ordem iniciática. Por que será? Porque não tem competência, não tem concentração, não tem disciplina, não tem alinho. Acha que pode fazer qualquer coisa, não é assim. Tá? Então isso a gente explica mais tarde, vamos dizer assim. Vamos nos basear na base aqui, tá? Então, numa das bases vem o conhecimento, tá certo? Conhecimento que vem de dentro. Primeiro, o reconhecimento. Quando você reconhece onde você está, você vai saber qual é a maior sua afinidade, tá? Em religião, em filosofia, se é um dogma. Puxa, eu tenho mais afinidade, né? Através da afinidade também, você vai reconhecer, tá? Onde é que está o teu chão. Através daí, você vai poder escolher, depois do reconhecimento, vem a escolha. Você vai poder escolher, né, aonde propriamente você vai morar. Vai se basear para construir. Então você vai escolher o terreno, certo? Para poder construir alguma coisa que você quer. Tudo na vida é projeto. Tudo na vida você projeta, mas você tem que projetar em algo fértil, não infértil. Nada transitório, sim fixo. Tá certo? Então, um dos conhecimentos assim que muita gente deturpa demais, uma coisa é você conversar com pessoas em outros níveis e outros planos que diferem aqui da carne. Outra coisa é você se basear por conhecimentos, às vezes até distorcidos, e às vezes até já ultrapassados, certo? E rotularam como uma certa religião, ou uma certa filosofia, um certo dogma, tá? Então, nós temos que reconhecer e perceber isso, tá bom? O que você está seguindo? Então, por isso que a gente incentiva no nosso trabalho o conhecimento em si, que através do conhecimento em si, você vai trazer para você o melhor, o conhecimento melhor, que é a verdade, tá? A verdade que vai nos trazer, tá?
cada vez mais a verdade. Então vai ser muito mais difícil alguém mentir para você, porque ela vai ser pega pelo magnetismo da verdade, vai ser irresistível, vamos dizer assim, irresistível, resistir, né? Vamos dizer assim, a sua verdade, tá? Magnetismo, isso se chama magnetismo, tá? Então, tem a ver com ciclo de repetições. O ciclo se dá por repetições. Uma doença, ela é cíclica. Ela se deu através de pensamentos destrutivos, tá? Que se enraizaram de acordo com o pensamento que limitava alguma coisa que tinha ligação com um órgão, com um membro. Entende? Tá? Porque, na verdade, isso é metafísica, tá? Metafísica da saúde. A metafísica da saúde, ela é entendível quando você começa a entender um pouco mais. Então, nós agimos em vários níveis. Nós temos o plano mental, o plano emocional, que é o astral, tá? Então, nós temos, na verdade, 7 corpos atuantes aí. Nós temos que desenvolver os 12. Primeiro, você tem que dominar os 5 primeiros, que tem, cada corpo tem um sentido. Ele sente, porque ele palpa, né? Ele palpa. Tá? Então, cada corpo aí tem que ter um pleno domínio. Você está tendo domínio dos teus 5 sentidos aí? Se você tiver domínio dos seus 5 sentidos, você equilibra os seus 4 elementos. Se você equilibrar os seus 4 elementos, terra, fogo, água e ar, você vai ter acesso ao chamado 5º elemento, porque não é um elemento, sim um acesso. É você se colocar numa atmosfera maior, que é o éter, tá? Então o éter, ele é um acesso. Então muita gente se incomoda, tá? Muita gente que não conhece, sabe aquela velha história, olha, não sai da caverna, olha, o sol vai te contaminar, porque não sei o que lá, né? Aquele medo do desconhecido faz com que as pessoas criem verdadeiras paranoias. E quando se juntam, então, aí que danou-se tudo, meu Deus. Aí só vai dar, né? Eita, nós. Aí eles adoram jogar no ventilador, se é que vocês me entendem, tá? E aí o que acontece, gente? As pessoas, elas por medo do desconhecido, por temor, elas começam a projetar, querer fazer a cabeça do outro, porque elas não querem ir sozinhas por aquele caminho que elas acham que é mais bonitinho ou que é mais cômodo para elas, né? Que causa menos dor, porque elas não querem abrir os olhos. Então, quando você equilibra, quando você domina os seus 5 sentidos, né, tá? Que aí você automaticamente você equilibrando os 5 sentidos dominando os 5 sentidos através do teu reconhecimento. Tipo, né, eu tô com vontade de beber, eu fiquei com vontade de beber porque eu tô vendo o outro beber. Opa, peraí. Por que eu tô com vontade de beber se eu nem bebo? Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Domínio, isso se chama domínio. Autocontrole, disciplina, alinho. Dei apenas um exemplo. Tá? Então, domínio. Tá certo? Tem várias formas de você se dominar, de você se controlar. Tá certo? Tá? Então, isso faz toda a diferença, hein, gente? Isso faz toda a diferença. Tá? As portas do céu estão abertas. Mas será que você tem preparo para entrar? Aí é que tá. Será que você não está levando muito peso, não? Nessa tua viagem? Aí é que tá. Não é verdade? Então, quando você se controla, quando você se domina, você equilibra os 4 elementos. 4, cadeira, assentado com Deus e ligado pelo Espírito. Cadeira. Assim. Né? Quero tentar fazer uma visão tridimensional aí, tá? Cadeira, você tá ali, quadrado. Olha como Deus é geométrico, quadrado. Tá? Olha só, né? Cada ponta é o quê? Representa os 4 elementos: terra, fogo, água e ar, tá? Então tá aqui. Aí o equilíbrio disso, você faz um risco aqui, um risco aqui. O que vai dar um X por dentro? Se você virar assim, o que é? Uma pirâmide. Que interessante. Que interessante, não é verdade? Então, se você está equilibrado, se você está controlado, se você está em autodomínio, você vai ter acesso à verdade que está gravada no éter. A tua mente vai começar
a ter a visão paranormal. Vai sair da visão aqui tridimensional. A visão aparente, você vai começar a enxergar a verdade. O intuito de cada um. Vai ser mais difícil alguém te enganar, né, meu amigo, minha amiga? É verdade, né? Tá? Então, através disso, você começa o quê? Aqui, ó. Tá? Tudo começa aqui, projeção, ó. O que você vai projetar pra você? Tá? Projetar, aqui, ó. Sai daqui. É a visão do unicórnio. Para que haja um unicórnio, é necessário o quê? Pureza. Tem que estar diverso a maldade. Tá entendendo? Então, automaticamente, gente, é fantástico quando você começa a entender como é que funcionam as coisas de Deus. Porque Deus quer te dar, Ele te dá todo acesso. Só que pelo livre-arbítrio, como o livre-arbítrio ele só tem quem está na dualidade, quem está ainda na terceira dimensão, quem está focado na terceira dimensão. Quem está com os chifres assim, ó, tem que falar real, tá? Ora pra cá, ora pra lá, né? Ora tá de um lado, ora tá de outro, né? Ora tá no bem, ora tá no mal, não sabe muito bem onde tá, né? É levado, é a deriva, né? Tá a deriva. Essa pessoa tá assim. Entendeu? Tá? Então, leiam a Bíblia que vocês vão entender. Só que muita gente mal interpreta. Então a gente vai começar a dar visão real. Tá? Real de Apocalipse aqui, hein, gente? Para vocês poderem entender a verdade de Deus de verdade. Vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão deslanchar ali. Vocês vão dar aula. Tá? Vocês vão virar verdadeiro pastor mesmo, porque é o nosso intuito de verdade. Tá bom? Tá? Então, o pastor é aquele que conduz a verdade de Deus, não a verdade dele. Não uma falsa verdade, né? Tá? Ele conduz suas ovelhas, não a ser seus soldados para poder montar um monopólio, um império. É o contrário. Tá? Então, tem que ver direitinho, não é verdade? Então, gente, por aí vocês começam a entender. Depois que vocês começam a interpretar, tá? Vamos dizer assim, só um instante, gente. Tá com som, né? Tá com som. Então o que importa é isso. Por um segundo eu achei que não tivesse com som, mas tá assim, tá? Não, essa não é a TV Gazeta, meu amor. Não é a TV Gazeta, né? Mas quem sabe a gente logo não vai começar a ministrar o nosso trabalho lá, na verdade? É importante, tá? Algumas TVs já estão de olho aí na gente, tá bom? Tá? Mas vamos conseguindo fazer o nosso trabalho direitinho, que depois a gente vê isso daí, isso é mais pra frente. O que importa é a gente ser independente. Deus quer a nossa independência, não é? Deus não quer que ninguém estrategicamente nos controle. Olha, isso você não vai poder falar. Ó, isso aqui você também não vai poder falar. Tudo bem que a gente entende que até os próprios mestres nos boicotam, os mentores, amparadores, tem coisas que a gente não pode falar. Que é o mesmo que dá o conhecimento da bomba atômica, aliás, o conhecimento do atômico para, enfim, para a humanidade desqualificada, que vai transformar numa bomba atômica, vai transformar o atômico numa bomba. Então tem muita coisa que infelizmente a gente não pode falar. A gente tem que conduzir vocês primeiro à pureza de Deus, que a partir daí vocês se qualificam. E não pode dividir, certas coisas não pode dividir, tá? Então, a minha tarefa aqui é ajudar vocês a se purificarem ao máximo. E a partir daí, vocês fazerem por si e mudar o mundo de verdade, né? Tá? Tentar trazer as pessoas realmente para Deus. Tudo bem? Então, gente, o que acontece? Depois que vocês tiverem essa visão né? Tá? Única, vocês têm liberdade. Aí começa a transição da asa, tá? Então, lógico, né? Tipo, unicórnio com as asas, né? Qual é o simbolismo do unicórnio ainda com as asas? O unicórnio é aquele ser humano que tem a visão já focada em Deus. Ele não está mais dividido, ele saiu da dualidade. Ele já está puro. Ele já tirou os pesos. Entende? Tá? Então, fica muito mais fácil para ele identificar a verdade do outro. Porque ele não se perde mais nos fatos, e sim nos fatores. Ou no fator, no intuito maior. Na verdade, sabe? Na sinceridade. Por que ele está tendo acesso a isso?
porque ele está na verdade dele, porque ele aprendeu a ser sincero. Então a verdade, gente, só vem através da tua verdade. O que você dá, você recebe. E aí você entra num ciclo de Deus. Você sai do ciclo doentio, onde você acaba ficando preso em doenças, se for o caso, ou em situações tenebrosas, se for o caso, justamente porque você está ainda na dualidade. Então você acaba ficando na roda de Sansara. Então a roda de Sansara, tá? É a roda da reencarnação. E a roda da fortuna, ela te tira, que é a harmonia, né? É a tranquilidade, né? Não é bem tranquilidade, é a harmonia. A tranquilidade é a temperança do tarô aí. Então, o tarô, tá? Junto com os números, tá? O oráculo em si, ele vai ensinar não as deturpadas por aí, porque tem muita gente deturpando, gente, pra usar aqui. O tarô, ele é pra usar lá, ele é pra usar pra gente subir. Ele é altamente alquímico. Ele faz toda a diferença, tá certo? Então, é fantástico essa visão, gente. Eu até fico maravilhada, às vezes, com coisas assim, da forma, às vezes, que eu promovo, porque nunca é igual. Tipo, quem viu canalizações minhas antigas, e às vezes eu falo sobre o tema, reflexiono. Se eu falar 10 vezes o mesmo tema, em situações diferentes, vai ser passado de 10 formas. Vou falar a mesma coisa, só que 10 formas, sabe, diferentes, porque tudo, nada tá parado, não é uma coisa repetida, não é uma coisa que já existe, entende? É uma coisa que está em, não é mudança propriamente, mas ela é em movimento, ela é viva, e tudo que é vivo é movimento. Nada no universo deve estar parado. Portanto, nós não podemos parar num pensamento só, num sentimento só, repetir no lamento, repetir em baixas vibrações, justamente porque você tem que ter o triângulo perfeito no pensar com a mesma intensidade do agir, com a mesma intensidade do sentir. É o triângulo perfeito, é a trindade. Quando é que se une o Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você? Quando é que você recebe a visita do Espírito Santo? Quando realmente você une a grande internet cósmica, que é Deus, através do teu provedor, que é o Cristo. Tem ligação com a glândula timo, tem ligação com a glândula pineal, certo? Então, tem ligação aí. Cada órgão nosso tem um significado, sabe? Cada glândula tem um significado, cada membro tem um significado, entende? Então, uma pessoa que tem um membro a mais é uma pessoa que ela pode um pouquinho mais, tá? É verdade, tá? É uma pessoa que ela sabe, ela quer algo além da carne. Ela já conseguiu em outras vidas, ou ela tem a genética de pessoas que já conseguiram, tá, também, acessar outros mundos. E, de certo modo, se a pessoa, tipo assim, ela tá caminhando, tá, pro mundo de Deus, ela sofreu uma queda, ela vai transmitir, porque, tipo assim, o corpo causal, o corpo, etéreo, da gente, o corpo um pouco maior que a carne, mais sutil que a carne, ele é diferente, ele tem maiores funções. E se a gente cair, a função pode vir um pouco que distorcida. Então a gente pode ter uma aparência um pouco diferente da normal dos outros seres humanos. Isso não quer dizer que isso seja um defeito. Tá certo? Muita gente deturpa muita coisa. Tá? Então a gente está tirando aí, a gente está dando, vamos dizer assim, uma oportunidade das pessoas pararem para pensar de fato, na verdade, na realidade, de verdade mesmo, tá? Então, quando vocês começam a perceber esse mundo, então nós estamos caminhando. Gente, nós não saímos da base ainda, tudo isso faz parte da base. Estamos caminhando para a projeção, tá? Então o indivíduo ele começa a projetar. Quando ele começa a ter a visão focada, concentração, o foco vem da concentração. Quando você está concentrado, tá? É importante, gente, vocês terem uma concentração máxima nesse momento, tá? Justamente porque hoje é dia 27/4/2010. Para quem entende, vai saber do que eu estou dizendo. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia
realmente focado, tá certo? Então, olha só, gente. Automaticamente, quando você começa a seguir esses passos, o resto vem sozinho. Que o próprio Deus começa a te presentear com a verdade, como seguir, como agir, como fazer. É Ele que vai te coordenar. Tudo vem fácil, não difícil. Então, se alguma coisa que você quer está vindo difícil, alguma coisa você está fazendo de errado. Você não está seguindo propriamente o caminho mais fácil. Tá? Então, olha só como tudo realmente é geométrico, tá? Então, como nós, enquanto estamos na carne, nós temos 7 corpos. Corpo físico é o que vem tudo, é tipo um ralo, tá? Aparece tudo no físico. É a queda, é o pesado. Então tudo que é pesado cai no físico. O mais sutil é o mais limpinho, é o mais purinho. Só que nós temos que transmutar esse pesado, nós temos que transformar esse chumbo, esse pesado, em ouro, que o ouro é leve. Então as pessoas, elas veem a noção de transmutação, né? Chumbo em ouro, né? Como transformar o chumbo em ouro? De uma forma muito física. A alquimia verdadeira não é física, e sim perispiritual. Ela não se baseia em manipular as coisas, os instrumentos de fora, e sim dentro de você. Então é engraçado, porque automaticamente, tipo, o chumbo ele é pesado. Só que as pessoas veem o chumbo como uma coisa sem valor. E o ouro como uma coisa muito valorosa. Elas já transferem para a terceira dimensão. O que elas vão lucrar? Elas já olham com a cobiça, sabe? Elas já olham com a vaidade. Entende? Tá? Então, na verdade, vocês têm que começar a enxergar o chumbo como pesado e o ouro como leve. Vocês têm que transformar as coisas pesadas em vossa vida em leveza. Primeiro, vocês têm que interpretar e, na verdade, transformar. Para isso, você tem que enxergar da forma sutil, da forma de Deus. Olhar com olhos de pureza, trazer o melhor daquele indivíduo, trazer o melhor daquela situação. Para justamente você focar e alimentar aquele melhor e automaticamente desalimentando aquele pior, você vai fazer a transmutação automática. Porque a transmutação, ela não depende de nenhum esforço, ela é fácil para se fazer. Ela é muito fácil. Ela vai depender daquilo que você está focando. Teu dia foi difícil, meu amigo, minha amiga, não importa, amanhã vai ser melhor. Você crê nisso? Ou não? Você duvida? Ah, se você duvida, meus pés, você tá ali, ó. Ah, é, claro, sim. Nossa, Rosita, é assim? É assim. Todo mundo tem medo do demônio, todo mundo fala mal dele, todo mundo transfere, fala que a nova ordem mundial é do demônio. O pessoal tem uma aversão às coisas de Deus, que é uma coisa impressionante, não é por aí, meus amigos. Entende? Então tudo é simbólico. Como é que pode o mal estar a serviço, enfim, está contra nós? Não está, ninguém está contra nós. Nós, o ser humano, é mais nocivo para o ser humano do que se pensa, do que se pode imaginar. O próprio ser humano, se tem um dispositivo, ele forma um dispositivo de autodestruição. O próprio ser humano se destrói, isso é bíblico. Deus não precisa tocar nada no ser humano para destruí-lo, nem o demônio precisa tocar no ser humano para destruí-lo. Ele próprio se destrói com seus pensamentos falhos, seus sentimentos nebulosos, forjados. Ele forja uma situação, ele odeia com facilidade, ele não sabe nem orar, ele ora com temor, ele não entrega o temor para Deus, ele não tem nem noção do que se descreve o Mateus 6, versículo 6. Então como é que pode um indivíduo desse querer o reino do céu, ainda acreditar que está salvo? Isso é uma mentira. Ele vive uma mentira. Ele mente pro irmão, ele mente pro marido, ele mente pra esposa, ele mente pro filho, ele mente pro professor. Como é que pode uma criatura dessa estar no bem, estar no amor? Não pode. Não pode. A verdade acima de tudo, a sinceridade acima de tudo. Será que você está baseado no quê? Mas, Rosita, não posso falar a verdade pro meu chefe? Eu vou ser demitido. Rosita, eu não posso falar a verdade pro meu marido, ele vai me largar. Rosita, eu não posso falar a verdade pra minha mulher, ela vai me largar. Será? Ou você está construindo, ou você está alimentando uma situação falsa, um relacionamento falso. Então você não está na tua verdade. Sinto muito. Você vai colher adversidade, você vai colher doença. É assim que se desvia do Deus. É assim. É assim sim. O que você está alimentando, hein? Você está refém daquilo, né? Aí você vai botar culpa no demônio.
tem nada a ver. Vou dizer uma coisa, o coletivo, o demônio que todos dizem que existe, na verdade não é o demônio. Não. Claro, obviamente existem seres, sim, que estão condicionados a isso e acreditam que são até os próprios, mas não são. São vítimas das circunstâncias e vivem intensamente aquilo porque eles não têm outra coisa para viver. Eles acham que vão deixar de existir se eles pararem com aquilo, e realmente vão deixar de existir. Claro, vão viver algo melhor, vão ser melhor do que aquilo que eles estão promovendo, que eles estão alimentando, que eles estão fazendo, que eles estão sentindo, que eles estão focando. Então o ser humano é inimigo do próprio ser humano. Até quando, hein? Então não é verdade aquele termo empregado pela própria, pela gente mesmo, né? Tipo, olha, sabe o que acontece? Vamos promover a discórdia, né? Porque a gente pode controlar. Isso é para controle. E isso, gente, está no coletivo através do ciclo. Repetindo, nós vivemos um mundo de cíclico. Infelizmente, nós vivemos um mundo de ciclo. A sociedade é cíclica. Ora tá uma coisa, ora tá outra. Ora tá uma coisa, ora tá outra. Não é verdade? Para estar no ciclo, ela tem que estar refém, no mínimo, das leis da dualidade, que regem a dualidade, que existem a partir da dualidade, só existem a partir da dualidade. Elas não são de Deus. As leis de Deus é outra coisa. As leis da dualidade é a lei da atração, é a lei do retorno, sim. Então essas leis protegem o mundo de Deus. Então o candidato, para chegar realmente no mundo dos céus, ele tem que estar fora da dualidade para não estar mais vulnerável. Não é bem vulnerável, né? Que ninguém é vítima, vamos dizer assim, tá? Não é tão vulnerável, tá? Não tá tão assim na lei. Tem que sair da lei aqui que protege o mundo de Deus, tá bom? Então é a lei do retorno, é a lei da compensação. Ora é uma coisa, ora é outra. A lei da relatividade que está ali caminhando com a lei da compensação, causa e efeito, lei da física. Isso tudo só existe para proteger mesmo, tá? Tipo, caiu, você está preso a essas vibrações. Se levou aqui e aqui, fantástico, meu amigo. O caminho é aqui e aqui. O caminho não depende de ser ninguém, não. Depende de você. O que você crê? Onde é que você está? O que você está permitindo que entre em você? O que você permite que saia de você? Você está refém das coisas? Você se sente pressionado? Opa, você não está no caminho de Deus. Tá? Então vocês entenderam, gente? Olha, é muito importante, tá? Saber realmente onde se está. Reconhecer onde se está. Tá certo? Bom, gente, nós falamos um pouquinho, tá? Falamos praticamente muita coisa sobre, e incentivamos você, te motivou, espero que tenha te motivado a se basear bem. A partir daí você decifra o restante aí, tá bom? Só os melhores entram no céu, não adianta você bater a perninha, sabe, bate pezinho, aí jura vingança, aí vai pra internet e começa a caluniar a igreja tal, aí calunia a ordem tal, a sociedade tal, o dogma tal, a filosofia X, Y, Z, né? Porque você tá sentindo mal porque você não entrou em algum lugar que você queria entrar. Aí você joga pedra em todo mundo porque você quer se vingar. Isso daí é o mal do ser humano. O próprio ser humano, ele atrai o mal para ele mesmo. Não que o mal existe. Então, aí você, puxa, Rosita, por isso que muitos falam que o mal não existe. Aonde que o mal não existe? Você que promove o mal para você mesmo ou não. Não é verdade? Tá? Você aceita, se você quiser, uma situação. Não é verdade? Gente, vocês não notam a importância dessa sabedoria? Vocês conseguem notar? Em nossas mãos está o poder de ajudar outros irmãos, tá? Porque antes de entrar nesse assunto, nós temos o plano físico, né? Emocional, o mundo da emoção, tá? E o mental.
vamos dizer assim, que até falar um pouco de fantasmas, assombrações, tá? Entrar um pouquinho nesse meio aqui, porque a pessoa fala, paranormalidade, já pensa em mover objeto, né? A pessoa fala, é sensorial, o mundo é sensorial, e já pensa em fantasma. É o que se tem registrado na mente das pessoas, pré-registrado. Não por Deus, e sim tá na genética da pessoa, tá? Então, a pessoa já tem uma visão distorcida, né? Então, automaticamente, a pessoa vai ter, né? Então, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente morre, tá? O nosso caminho geral, o nosso caminho maior, a missão de todos nós, gente, é nos comprometer, tá? Conosco mesmo, não é com ninguém mais. Conosco, tá? O caminho é dentro, tá? Você se mantém um polo de luz, você vai iluminar o que você tiver que iluminar. Não adianta você que não tem luz, você querer iluminar o outro forçadamente. Não vai fazer a menor diferença, tá? Se ilumina, que você vai fazer a diferença sem você fazer nada. Você vai construir sem tocar. Você vai se tornar, onde você tocar vai virar ouro. Não tem aquela coisa? Onde o fulano, a ciclana põe a mão, vira ouro. Onde ela tá, tudo muda. Impressionante, a pessoa só pensou em tal lugar. É incrível como ali mudou. Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa nem estava lá. Por quê? Porque a pessoa é um polo de luz, ela é um ponto de luz. Como é que se sabe que a pessoa é um ponto de luz? Porque ela é concentrada, ela é focada na missão dela. Cada um de nós, a verdadeira missão da gente é comprometer-se com a nossa missão. E qual é a nossa missão, gente? A nossa autorrealização. E a autorrealização é o caminho da ascensão. É aquilo que Jesus veio nos promover. Ele vem ensinar a carne como voltar a ser verbo novamente. Tá certo? Todos nós temos parte de Deus. Deus quer isso dele, nós somos dele. Deus quer o que é dele de volta a ele. Entende? Só que como somos co-criadores, a própria criação puxa a parte de Deus para a divisão. Porque não tem noção. Vocês estão entendendo agora? Então, tudo está perdido aqui, todo mundo está preso no sofrimento, terceira dimensão, né? Medo, dor e ira. Tá? Então, quanto sofrimento a gente pode evitar? Não é verdade? Quantas tragédias a gente pode evitar? Simplesmente se comprometendo apenas e única e exclusivamente com a sua própria ascensão. Não se muda fora, se muda dentro. Aí você mudando dentro, você vai, né? Da mesma forma que é o indivíduo, né? Tipo assim, da mesma forma que você pode, com uma coisa ruim, vamos dizer assim, fazer a pessoa, contaminar a pessoa, influenciar o outro a fazer uma coisa que você está fazendo, pela própria ação magnética, você também vai promover o outro a acertar. Pela própria tua magnitude. O que é magnitude? Algo magnético muito grande. Tá? Magnitude é alguém de luz promovendo a sua magnitude, promovendo a sua luz, que é magnético, um ponto de luz magnético aí, onde vai influenciar, tá? De certo modo, as pessoas a se aprimorarem também, a trazer algo maior. Fazer algo maior. Porque se você está comprometido com você, você vai influenciar o outro irmãozinho ali, primeiro tu e tua casa, né? Você vê que eu trabalho na minha casa. Não adianta eu sair da minha casa, ir para uma igreja, ou ir para uma filosofia, ir para um dogma, ir lá, irmão, e faça isso, tentar controlar a vida do outro irmão, né? Tentar controlar ali a família do outro, mas a minha tá um bagaço, então tá uma farsa só. Não dá. Não dá. Você, sua família, é a tua casa, tá? Sua família, depois o próximo. Mas isso daí, gente, não depende da gente ficar ali. Não. É automático. Quanto mais você se concentra em você, mais você vai polarizar. O mundo todo vai sentir. O mundo todo vai sentir a tua luz. O mundo todo vai se iluminar com a tua luz. E não depende de crença, depende de ação. Prática. Tudo na vida é prática. Não tem que ficar só no pensamento, só na teoria. Quem fica só no pensamento, o triângulo é imperfeito.
tá? O triângulo aí está imperfeito. Entendeu? Tá? Ou assim, né? O triângulo está imperfeito. Quem fica só no sentimento, o triângulo também está imperfeito. Então é o equilíbrio. Ao mesmo tempo, tá? O pensamento tem que estar casado com o sentimento, que tem que estar casado com a ação. Entendeu? Para que isso seja verdade, é necessário primeiro o quê? Que vocês primeiro possam promover o que em si? A verdade, gente. Não dá para sair da verdade. A verdade é essa, tá? É isso aí. Só que a noção de educação que nós temos, de sociedade, é aquela coisa falsa, né? Aquela coisa fajuta, né? Ah, eu não vou falar porque vai magoar. Existem várias formas. Você não precisa magoar. Existem várias formas de falar a verdade. Não é verdade? Tá? E é por aí vai, tá, gente? Bom, quando a pessoa não deu, tá? Pra ela ascensar naquela vida, naquela existência dela, ainda tá na roda de samsara por algum motivo, tá certo? Infelizmente, enquanto ela tiver com o corpo físico dela ali ainda em estado de decomposição e tudo mais, tá? O que vai acontecer? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Talvez não seja muito bom. Eu vou dizer uma coisa assim. Bom, eu não quero entrar muito nesse assunto para não influenciar muito, tá certo? Mas pelo intuito tem que ver, tá? Se é legal ser cremado ou enterrado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quem é enterrado, enquanto está no processo de decomposição, se ele tiver algo inacabado aqui, ainda há tempo dele fazer alguma coisa. Ele vai ficar ligado. Se ele for queimado, não tem como fazer. Não. Ele vai ser teletransportado, ele vai precisar de uma outra vida. Obviamente vai purificar muita coisa, óbvio, porque o fogo ele purifica, tá? Mas a pessoa que ainda tem essa chance, ela pode visitar os entes queridos. Ela vai usar o próprio ectoplasma ainda, mesmo vamos dizer, mas o corpo físico já morreu, tudo bem, mas ainda tem vida, acredite, aqui é outra vida, tá? Desculpa até falar, gente, os vermes, ele é vida. Os vermes não vão comer? Vai ter vida comendo ali. O corpo vai estar morto, mas vai ter vida linda. Claro, não dá pra deixar simplesmente parado. Não dá, não existe isso. Olha como a vida é maravilhosa. Ainda vai ter vida ali dentro, ainda vai. Enquanto ainda houver vida ali, vai ser como se fosse combustível para aquele indivíduo ainda poder aqui, ó, ou se despedir das pessoas, sabe? Ou intuir as pessoas a planejarem um pouco mais os seus futuros, promover alguma coisa. Ele vai saber usar, tá? Aquele restinho de energia, tá? Para esse uso aí mágico, fantástico, intercessão, tá bom? Então, quando a pessoa, ela começa a promover essa intercessão, então ela pode ser vista. Se a pessoa tiver um olho sensível a isso, ela vai ser. Então, aí que vai. Muitas pessoas que vêm, né, existe, tá, gente? O pessoal acha que a casa mal assombrada, a casa mal assombrada, para ela ser assombrada, né, ela tem o quê? Radiestesicamente falando, tá certo? Ela está presa a ciclos. Existe um ciclo energético ali. Então, o próprio ser, ele está ali, ó, ele está preso naquele ciclo. Entendeu? Então, além dele estar preso naquele ciclo emocional ou mental, tá? Então ele fica preso a uma certa ação repetida. Então o próprio espírito, ele fica preso àquela ação repetida. Um radiestésico, tá? Ele não precisa nem ser um radiestesista, ele não precisa nem ser um paranormal. Ele vai lá e resolve tudo. Ele deixa, ele tira, tá? Ele limpa aquela casa, tá certo? Tá? Ele liberta aquele ser, tá certo? Porque está em bloqueio. E não é legal existir casas mal assombradas, porque é bloqueio. Nada no universo pode estar em bloqueio. Senão vai atrair outros seres, tá? Outras situações para desbloquear. Tá certo? E a arma aí é a radiestesia radiônica sim. Tá bom? Então, quando o indivíduo está preso àquela noção, ele está em adormecimento. Ele só acontece isso porque ele está adormecido. Tá certo? Ele não está consciente. Se ele tivesse consciente, opa, peraí, o que eu estou fazendo?
Opa, peraí, eu acho que eu tô morto, né? Aí eu tô em outra dimensão e eu tô repetindo coisas que eu já fiz nessa vida. Então deixa eu cantar pra subir, não é verdade? Ele se conscientiza. Pra haver a conscientização, ele tem que ter um chacoalhão no mínimo. Tem que ter alguma coisa que saia da realidade, que, entende? Balance um pouco ele. Opa, peraí, deixa eu me ver aqui. Então o radiestesista também é responsável para que haja isso. Bom, tudo na vida é uma questão de lógica, e a lógica vem da própria conscientização, certo? Bom, gente, quando você começa, tá, a entender essas coisas, você vai começar a entender e vai perder o medo de muita coisa, tá? Então, tipo, um ente querido seu morreu, exemplo. E aí você, tipo assim, alguém que morava com você, ou você tinha uma afinidade, tinha uma ligação emocional com essa pessoa, tá? Então a afinidade vai trazer a pessoa de volta ou não. Principalmente, olha gente, o elo de ódio, sabia? Une muito mais do que o amor. Porque o amor liberta, né? O ódio, ele prende. Sabia disso? Tô falando sério. O ódio, a mágoa, né? O fulano tem situações inacabadas na Terra, por isso que ele ainda é visto. Né? Inacabados por quê? Porque ele tem mágoa, ele tem rancor, ele tem ódio, ele tem amargura, ele tem maus sentimentos, ele está pesado. Então se ele está pesado, ele não pode nem partir. Então enquanto ele estiver pesado, tá? Automaticamente tem alguma situação tipo, olha, eu quero mostrar uma realidade, eu quero mostrar, tipo, às vezes senso de justiça, né? Se sentiu injustiçado, não é verdade? Ele vai promover, então ele pode ser visto. Então, tipo assim, como é que você sabe quantos anos, quanto tempo que aquela pessoa já desencarnou? Primeiro, quando você vê só uma névoazinha, branquinha, né? Uma névoazinha assim passando, já tem, ó, séculos de morto. Quando você vê um indivíduo quase perfeito, ele é recém-morto. Quando você vê a pessoa direitinho, só que sem as pernas, não tá morto, ele saiu no astral. Você tá vendo o corpo astral da pessoa. É sim. Olha que coisa interessante, né? Tá? Muita gente vê gente viva viajando no astral achando que é gente morta. Não é, hein? Tá? É isso aí, tá? E agora, interessantíssimo esse assunto. Esse assunto é muito maravilhoso. Ele é digno de palestra para focar só esse assunto. Tô correndo com esses assuntos justamente pra gente poder limpar depois, tá? Então, quando o indivíduo, tipo assim, você vê a pessoa assim, mas ele não tem tipo assim, tá sem as pernas praticamente, né? Tipo, ele não está ali. As pernas, quando você estudar metafísica, você vai saber o que significa. Então, as pernas, a ausência de alguma coisa, é que ele não está lá naquilo. Tipo, as pernas, ele não está baseado naquele mundo. A base dele é outra. A base dele é outra. Então, você praticamente descobre assim, tá? Então, tipo, às vezes a pessoa ela copia o estado dela em decomposição, ela aparece de acordo com o que ela tá, de acordo com a confusão mental dela, tal. Então, tipo, às vezes a pessoa vê ali, olha a roupa de fulano foi enterrado com essa roupa, de ciclano, olha Beltrano, olha, tô vendo a silhueta do cabelo, tal, mas nossa, parece o corpo, né, a cara tipo de caveira já. Por quê? Porque ela tá manifestando, né? Ela tá ainda ligada, ela tem apego à matéria. É assim que a gente reconhece as pessoas que eram apegadas à matéria e não conseguem desvincular da matéria. E olha só. Então você pode ajudar aquela pessoa orando, vibrando o que a gente está vibrando aqui. Simplesmente a verdade, a consciência liberta. Ela promove a liberta. Ela promove a verdade. E a verdade, a sinceridade é que nos liberta. Tá bom, gente? Tá? Então, nós vamos parar por aqui agora, tá? E vamos agora promover nossa limpeza energética, tudo bem? Tá bom? Vamos lá então, gente? Bom, antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho mais, tá? Sobre a limpeza energética. Por que limpar energeticamente? Automaticamente, a gente promovendo a consciência, automaticamente, através da própria repetição, né? Porque existem rezas existem propriedades. A reza, ela contém uma propriedade. A oração é quando você ora, né, intuitivamente, tá? É quando você ora justamente mostrando aquela intenção na hora. A gente faz muito isso, tá?
Agora, quando você reza, você já faz uma coisa pronta. Uma reza, ela pode ter uma total consciência ou não. Mas só o fato de você estar em repetição, você já está distraindo a tua mente de um mal, então automaticamente acaba funcionando. O decreto é quando você decreta, quando você quer fincar algo para mudança. Essa é a explicação das 3 formas aí de ferramentas de lapidação interior. Tudo bem? Tá? Ou do meio, acaba modificando o meio que você se encontra. Tá certo? Então vamos lá, nós vamos usar aqui oração, nós vamos usar os decretos, nós vamos usar as rezas sim. Tá? Justamente pela propriedade, assim como o cristal, ele promove. Quem tem propriedade promove alguma coisa. Então a promoção, ela depende da propriedade. A propriedade não é posse, sim é o ser. Tá? Propriedade. Aquele que tem propriedade, ele é. O cristal, ele promove, ele tem uma propriedade curativa. Ele é. Entendeu? Tá? Tipo cristal de ametista, a propriedade dele é transmutativa. Ele faz um movimento sempre, ele não para, ele não deixa a coisa parar. Certo? Então, um cristal, vamos dizer assim, uma pedra semi-preciosa, uma malaquita, ele contém a propriedade de cura, só que uma cura diferente. Ele vai anestesiar, ele vai abrir para poder agir. É a propriedade dele, é automático, tá no automático. Entendeu? Qual é a função? É mais do que uma função. A função, ela vem da promoção. Olha que interessante isso. Nós somos uma empresa ambulante, né, gente? O mundo de Deus é uma grande empresa. É uma multinacional, né? Aliás, é uma internacional aí, né? Tudo. Né? É o cosmos todo. Você tá entendendo como é que veio? Tudo de fora veio de dentro. Então, olha só. A propriedade da promoção é a promoção da função. E a língua portuguesa é maravilhosa. Eu duvido ter outra língua. Eu acredito que a língua do futuro seja portuguesa, a nossa. Sabe? Porque ela tem um poder, gente, de... Nossa, ela é maleável, sabe? E Deus é isso, né? Ela é maleável. É uma coisa maravilhosa, gente. Tá? Olha, ela mesma se explica. Não é? Tá? E é mais ou menos isso, tá, gente? Então, espero ter explicado um pouquinho mais, tá? Sobre a nossa limpeza energética, a nossa função aqui de todas as terças-feiras é manter uma vibração para sair de quadros cíclicos negativos, ok? Tá bom? Então, vamos lá, gente? Obviamente, nós vamos primeiro, da mesma forma, nós temos que acessar, né? Pra gente poder promover alguma coisa, nós temos que acessar, né? Uma outra coisa, então ter acesso, né? Então o acesso aí, a limpeza dos mundos internos. Quando a gente limpa os mundos internos, né? Da gente limpa todos os acessos aí, o impedimento aos mundos internos maiores, a gente acaba liberando aí para os mundos aqui fora. Libera acesso. Quer ter acesso, meu amigo ou minha amiga? Não precisa você derrubar um. Tem gente que para abrir caminho quer derrubar alguém, né? Tá? As religiões adoram fazer isso. Querem sempre derrubar uns aos outros para poder estar no topo. Tá errado. Tá errado, não é assim. Ou se é uma mentira. E tudo que é mentira cai por terra. Tudo que é verdade é ali fora. Vai tudo acender. Tá? O humilhado será exaltado, né? Humilhado por aqueles da terceira dimensão é exaltado. Porque Deus já sabe tudo. Ele já sabe a consequência de tudo. Tá certo? Então vamos lá, gente. Então nós vamos ter acesso, nós vamos pedir a Sanat Kumara, tá? Então a cada um que acessa tem uma função. Ele contém todos nós contemos uma propriedade, tá? Nós fazemos parte, tá? De alguém aí. Nós podemos ser únicos, nós podemos ser um grupo, tá certo? Então nós podemos ser um só. Tipo, 4, 5 pessoas, tá? Podem ser um ser só divididos. Certo? Fragmentos de um único ser. Então a nossa função é cuidar da gente, justamente pra gente, né? Ir pra Deus. Nada fora, e sim dentro de nós. Tudo bem? Então vamos lá?
Sanat Kumara, 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 Sanat Kumara. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal, me dê assistência. Ramal, me dê assistência. Ramal, me dê assistência. Vou explicar um pouquinho. Eu gostaria que vocês, obviamente, a gente tem que explicar o nosso trabalho, tá? Mas é bom eu falar um pouquinho agora também, tá bom? Resumidamente. Então eu gostaria que vocês primeiro soubessem quem é Ramatiz, tá? Veem a fonte real de vocês adquirirem esse conhecimento, tá bom? Tá? Muita gente deturpa demais, então você tem que adquirir na fonte, tá? Então existe o movimento do Ramatiz, existe os amparadores que socorrem daqui para os socorristas. Quando a gente morre, eles socorrem as pessoas, tá bom? E existe a filosofia Ramatiz, tá bom? Então vocês procurem um pouco mais sobre isso, tá? Sintam no coração a verdade, tá? O Ramatiz, ele é um mestre hindu, tá bom? Que ele atua no astral justamente para amparo contra as próprias forças nocivas da gente mesmo, que a gente chama de demônios, tá certo? Tá? Porque o Satanás mesmo, ele serve a Deus, tá, gente? Né? A prova disso é que Deus ordenou o mal que tocasse tudo no planeta Terra, menos na oliveira. Por acaso o Satanás é rebelde? Não. Não. Ele só impede, né, tá? Ele foi banido, tá? Pelo próprio arcanjo Miguel, justamente porque ele estava, enfim, estava revolucionando lá, estava fazendo coisa que não tinha que fazer no céu. Só que ele recebeu uma propriedade, ele recebeu uma função. O castigo de Satanás por ter caído, por ter se rebelado, é a função de monitorar, minha gente, é verdade. Então tem que passar por ele vai nos testar. Ele vai nos testar sim. Usando a gente contra a gente mesmo, é claro. Tá? Não é que ele vai ser o tentador e o testador, ele vai mostrar, ele vai jogar nossa verdade na nossa cara. Se você é mau, ele vai jogar isso na tua cara. Sinto muito, não adianta você se fazer de cordeirinho se você é um lobo mau, meu amor. Ah, não adianta. Ele vai jogar tudo na tua cara. Através do que? Ele vai usar a peneira, porque o próprio planeta Terra é uma peneira, tá? Não adianta a gente, ser humano, querer sair do planeta Terra pra fugir da... né? Olha, quer saber? Eu vou ficar um tempinho na minha nave maravilhosa, né? Lá no outro planeta. Quando eu voltar, o tempo na Terra já vai mudar e eu voltar novíssimo em folha. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Tá? É muito além disso daí, tá bom? Bom, gente, vamos lá então? Então nós primeiro pedimos licença, tá? Aquele que existe uma propriedade, existe uma função na Terra, tá bom? Tá? Então nós pedimos licença a essa função que é o Sanat Kumara, tá bom? Depois a função que é o Ramatiz, tá certo? Tá? Depois a função que é justamente de limpeza do astral. Astral da nossa própria atmosfera, depois do nosso ambiente, onde a gente fica instalado, tá? Depois do nosso canal, que entra o que sai, nossos canais perispirituais aí, desbloquear os nossos chakras, tá bom? Primeiro limpar a aura, depois limpar o ambiente, depois desbloquear os chakras e reativá-los, tudo bem? Vamos lá então? Jamais isso vai substituir, gente, a função da consulta completa, porque a consulta completa ela vai agir de forma mais direta, hein? Tá? Eu acredito até que todos devem experimentar uma consulta completa com a Rosita. Eu vou explicar por quê, tá? Automaticamente a consulta completa ela vai dar um upgrade assim bem legal na pessoa. A consulta expressa ela vai dar um upgrade já de imediato. Mas algo mais profundo mesmo, algo que você vai levar pro resto da vida se você souber aproveitar, e automaticamente você vai ser até levado a aproveitar mais ainda no decorrer do tempo se você se concentrar na tua vida. Você vai entender ainda mais e ainda mais, então por isso que ele tem um efeito prolongado e gradual a consulta completa. Vale a pena você conferir, tá bom? Maiores detalhes, obviamente, manda um e-mail pra mim,
Rosita com Y, @aol.com.br, tá? Vamos lá, gente. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Agora 15 minutos, tá bom? Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo ensino, raciocínio e sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certo de que nos cabe fazer e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los, evitar o mal.
Grande foco, vida do universo, que estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, que estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Agora, para os minutos finais, gente, faltam 3 minutos exatamente para a gente finalizar. Eu gostaria de quem estiver sentindo uma dor, que veio agora pra mim, tá? Alguém está sentindo uma dor? Que ela pega aqui, olha, é até sufocante, ela afeta até a respiração da pessoa. Ela pega as costas aqui, a asa, tá? Assim, mais pro meio da asa, ela não tem uma... É lá dentro, uma dor lá dentro sufocante. Essa dor, gente, ela vem de vidas passadas. Eu quero que essa pessoa agora que está sentindo essa dor agora, você põe a mão, às vezes não, né? Tá? Ó, é engraçado que é uma dor até que muda de lugar, tá certo? Tá? Então eu gostaria que essa pessoa agora focasse num foco de luz violeta, tá? E focasse nela mesma, na dor dela, tá? Violeta, para transmutar todo o karma passado. Que isso impede a pessoa de fluir, tá certo? Essa dor tá aqui em mim agora. E os mentores agora disseram para estar esse tete a tete da pessoa, que nesses 3 minutos finais, essa pessoa vai dissipar esse mal, e de preferência a pessoa participar toda semana, toda terça-feira, acompanhar as limpezas energéticas, ela vai se livrar para sempre dessa dor, tá bom? E as demais pessoas se estejam, e ó, é engraçado que essa dor tem a ver, além de vidas passadas, tem a ver com vampiro também. Tem várias somatórias, essa dor, ela é somatizada, tá? É uma coisa horrorosa, se a pessoa não se livrar, isso vai ser mais crônico ainda, tá bom? Então vamos lá, gente, isso daí vem de antepassados, tá? Então vamos lá? Grande foco, foca aí na dor por dentro, tá? Nesse raio do perdão, que focaliza a coloração violeta, que é a mistura do azul e o rosa clarinho, violeta aí, tá bom? Vamos lá? Todo pensamento que vier destrutivo, de preocupação, remove também com a ação violeta, vamos lá?
vai inspirando também, olha, o elemento, né, o elemento ar, aliás, o elemento fogo, ele vem compactado, tá? Através do oxigênio que vem, ó, vem do sol, tá certo? E traz aqui através da energia prana, tá? É um movimento, é um meio de locomoção, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e as demais pessoas, com a mão em forma de conchas, por favor, onde se sentir mais confortável, mas meio assim inclinado, não importa se está aberto ou fechado os dedos, tá? Que importa assim, ó, pra cima, vamos lá? Grande foco, vida do universo, aqui escolhendo o maná, tá certo? Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém, e graças a Deus. Tem uma pessoa também que tem um mal aqui, olha, nessa região dos olhos, tá? Nesse canto aqui do olho, tá? Direito, tá certo? Essa pessoa, ela precisa reparar esse mal aí, tá? Tá bom? Que eu acabo sentindo, tá, gente? Eu acabo captando os males aí de quem tá participando, tá certo? E essa pessoa já participou em outras vezes aí e veio uma certa coisa aqui em mim, tá bom? Então essa pessoa deve pensar muito em mim também e acaba projetando o mal aí, tá? Então essa pessoa, ela acaba distribuindo o mal, porque ela pensa, ela cultiva muito mal dentro da vida dela, tá bom? Não sei quem é, não importa quem agora, o que importa, a pessoa vai saber identificar, né, ao assistir, e vai saber aproveitar um pouco mais da nossa limpeza, não vai se distrair tanto, tá bom? Tá? Com os pensamentos, com a vaidade, com a aparência, enfim, tá bom? Vamos dar continuidade então à nossa limpeza energética, gente, com a ladainha do livramento, tão importante, tá? E em seguida, na verdade, o preparatório é o processo de autocura de implantes, tá certo? Tá? Então, se der sono, abertura de boca nas pessoas, tá? É porque é muito forte isso aqui. Você está saindo de um mau costume para entrar no bom costume. Tudo bem? Então, qualquer barulho externo, esqueçam, não reparem, tá bom? Tudo vai servir para desviar, tentar desviar vocês do foco aí. Vamos levar a sério, hein, gente? Isso não é brincadeira. Vamos lá, então? Tá? Tudo pode esperar. Vamos lá? Ladainha do livramento, né? Por Rosita, canalizado por Rosita. Senhor,
livrai-me de toda tendência a cair em tentação. Senhor, libertai-me das correntes psíquicas que das quais contribuem para o afastamento de Ti. Senhor, desplugai-me do comodismo do qual recebo através de projeções de pessoas ao meu redor. Continue, a limpeza energética não terminou, hein? Você não vai sair de uma mesa da cirurgia, né? No meio da cirurgia, tá? Existe abertura, fazer ação, promover ação, né? E depois fazer a sutura, né, gente? Tá bom? E depois o prazo de descanso aí para poder comportar essa mudança dentro da pessoa, tá bom? Não terminou. Portanto, quem está participando antes, por favor, hein? Tá? Vamos lá? Eu vou repetir então. Senhor, livrai-me de toda tendência a cair em tentação. Senhor, libertai-me das correntes psíquicas que das quais contribuem para o afastamento de Ti. Senhor, desplugai-me do comodismo do qual recebo através de projeções de pessoas ao meu redor. Senhor, livrai-me das injustiças das quais cometo diariamente comigo próprio. Senhor, livrai-me da desobediência de não servir somente a Ti. Senhor, sabendo de que a ascensão significa na verdade novos acertos, tendo este conceito como base, renove minhas forças para que direcione somente para a Tua vontade, protegendo-me de todas as projeções maldosas, das quais contribuem para uma cegueira, da qual não mais faço parte, porque o Senhor é comigo sempre e protege minha verdadeira face. Por tudo que de Ti é consagrado, revela minha verdadeira alma gêmea e me protege dos furtadores de energias disfarçados de encanto. Por tudo que de Ti é revelado, revela-me somente que provier do amor-luz. Livrai-me de toda desobediência a alimentar os egos, das quais não fazem parte da postura da qual é perpetuada em Tua glória. Senhor, livrai-me do que não serve ao melhor de todos. Senhor, livrai-me do desespero que entrego para Ti. Senhor, livrai-me da tristeza que renovo agora em alegria através de Ti. Senhor, diante de Ti eu me renovo as forças de meu ser, pegando de volta as minhas armas, das quais somente a mim foram ofertadas. Senhor, que por Tua glória e santidade lhe entrego para sempre a minha obra, para que somente a Ti dela tenha direito, e a proteja de todas as intempéries, das quais já fomos avisados mesmo antes de nós nascermos. Senhor, que todas as amarras, que todas as armadilhas e ciladas, das quais ainda temos meios de cair, vos peço com devera humildade, livrai-me, Senhor, de mim. Senhor, que todo e qualquer devaneio que enviarem na minha fronte, restaure esta energia e transforme-as em abertura de novos horizontes. Senhor, que as pedras que forem jogadas em meu corpo, que sejam levitadas para serem ancoradas para a construção do Teu templo em mim. Senhor, livrai-me de toda e qualquer tendência ao que nunca e jamais será vosso. Senhor, Te peço clemência para não mais precisar sofrer. Senhor, não permita mais que o mal dos outros me abater. Senhor, que a compreensão reine em pacificação permanente, alimentando o meu verdadeiro saber. Senhor, a Ti me refugio, pois sei que é sempre o verdadeiro abrigo e não há mais nada e nem ninguém. Senhor, sei que tenho coisas importantes a fazer por Ti. Por isso peço que livrai-me de todas as navalhas que possam estar contidas durante o percurso e as use a favor de Sua obra. Senhor, peço que me livre do veneno contido nesse cálice mortal. Senhor, livrai-me das torturas do mal. Senhor, livrai-me do processo inconsciente que envolve a coletividade
e me renove pelo raio nobre da imortal igualdade. Senhor, revela-me na tua missão. Senhor, se da luz eu venho e pela luz vou te encontrar, desfaça toda ilusão que queira me desviar. Assim é agora e para sempre, com esta afirmação me torno consciente. Porque santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus uno, unicórnio, que está dentro do universo, que nos promove a liberdade e nos devolve o verdadeiro progresso. Amém, graças a Deus. Processo de autocura de implantes. Quem estiver passando mal, o mal está saindo de você, passando mal, né? Tá? O mal está saindo, ele está passando, tá? Então dê tchau, tchau, bye, bye a esse mal que já, né? Vai tarde, né? Já foi tarde. Qualquer coisa, tontura, respira, tá? Calma, respira. Respiração jamais vai fazer mal, ó. Tranquilidade, ó. Só faz bem, ó. Devagar, sabe? Tranquilo. Tá oxigenando o cérebro, sabe? Tá livrando o mal aí, ó. Tá? Se não tiver nada no vosso ambiente que estiver fazendo mal, no ar, fumaça, enfim, droga, né? Cheiro de coisa ruim e tal, né? Até mesmo incenso, se não tiver nada disso, pode respirar tranquilo, tá? Tá vindo aquela brisa gostosa, respira sem medo, meu amigo, minha amiga, ó. Você está trazendo vida para dentro de você, você está rejuvenescendo, vai. Vai, vamos trazer a cura para dentro de você. Você que sofre de um mal crônico, você que tem dores crônicas, você que não se livra de algum mal, vamos lá, vamos. Ó que delícia, ó, sinta prazer assim, ó. Obrigado, Jesus, por esse presente, por essa brisa. Olha, até os elementos eles colaboram, tá vendo? Até o elemental do ar. Muito obrigada, elemental do ar. Muito obrigada. Muito obrigada, elemental do fogo. Muito obrigada. Está equilibrando as nossas águas. Muito obrigada, elemental da água. Muito obrigada. Elemental é uma propriedade que serve ao Cristo. Muito obrigada. Vamos lá? Tirar as toxinas da gente, né, gente? Muita gente vai sentir, ao sair pela boca, o hálito, até químico. Sabe quando você sente até uma química, tá? Tá jogando pra fora algum metal pesado, alguma coisa pesada, tá? Você tá fazendo alquimia dentro de você, tá? A alquimia, certo? Tá? Está mudando para melhor a sua química interior. Isso vai manifestar no físico, sim, em todos os níveis. Você vai sentir isso na pele durante o decorrer da semana, tá bom? Então vamos lá? Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. Eu peço ao meu ser superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja o fluxo de energias crísticas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão, para que cele e proteja e aumente completamente o escudo de Miguel, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo.
agora apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos apoiados nas naves, para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Repitam comigo, gente. Eu sou livre, convicto, vai. Eu sou livre. Vamos lá, respira e solta. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Com fé, vai. Vamos lá, confiança nisso. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Agora vamos à afirmação. Você confia em Deus propriamente, já sabe o que é o dever de Deus. Vamos lá. Eu, o ser conhecido como, declara seu nome em voz alta agora. Vamos lá, gente, sem temor. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Isso serve para quem fez pacto com o demônio, propriamente, né? Quem fez pacto com entidade ruim, quem fez promessa ruim, sabe? Essas coisas todas, isso vai fincar, vai cair tudo por terra aí. Você agora é uma nova pessoa, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, você está livre para voar, tá? No caminho de Deus aí, vamos lá? Na liberdade, asa, liberdade, vamos lá? Eu, ser conhecido como, declara seu nome em voz alta, nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, lealdade ruim, né, do mal, né? Votos, acordos, contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações onde quer mais na mente de Deus. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e que desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa. Que todo mal sai em nome de Jesus, vai de retro Satanás. Tomando seus artefatos, pega tudo que é teu mal, pega a tua doença, pega o teu mal, pega a tua dor, pega a tua insegurança e parte em retirada agora, em nome de Jesus, pela honra e glória de Deus. Tomando seus artefatos, dispositivos, energias semeadas com vocês. Para assegurar isto, eu agora pelo Santo Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos, energias semeadas que não honram a Deus Pai e Mãe. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus Pai e Mãe como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe a liberação completa de todos os contratos, dispositivos, energias semeadas, tanto conhecidos como desconhecidos, que infringem a vontade de Deus Pai e Mãe. Eu declaro isto adiante retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus Pai e Mãe através do domínio do Cristo
e a voltar a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo. Desde este momento em diante, em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço a todas as coisas em meu ambiente, que todavia me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria mestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior para que façam mudança em minha vida para acomodar esta nova dedicação. E eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto às chamas masculinas e femininas de Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Senhor, livrar-me de toda tendência a cair em tentação. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Ao universo e a mente de Deus inteira, a cada ser nela, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado. E todos os seres que necessitam esta cura, já sejam conhecidos ou desconhecidos para mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo a Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya, a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Queridos, eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu ser superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Ser superior é o próprio ser, é quando você é, não é onde você está. É a maior intenção sua, tá? É aquilo que Deus quer de você, tá certo? Então às vezes você pega contra você mesmo. Contra quem? O seu ser superior. Aquilo que você é de fato, aquilo que você é de verdade. Que você só vai manifestar quem você é quando você simplesmente viver a verdade. A verdade é o ser. É o próprio ser. Se você é a própria verdade. O verbo é a verdade, certo? Verdade, verbo. E o verbo se fez carne, o verbo se densificou, o verbo começou a entender, a compreender, a estar, né? Ele pegou todos os males da humanidade justamente para trazê-lo, né? Saber como sair daquela coisa e traçar o caminho de volta ao Pai. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos, rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos, rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de toda a vibração de terceira e quarta dimensão de medo, dor e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as regresse a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressam a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente.
Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Cadeia, né? Você fica preso, é uma cadeia, certo? É uma teia, tá certo? E aí, é chifre, tá? Dual, entendeu? Ora é uma coisa, era outra. Assim você acaba manifestando e alimentando duas coisas. Acaba vibrando duas coisas e nenhuma nem outra atua meramente, entende? Fica sempre na dúvida, tá? Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. O selo do domínio do Cristo seja colocado